Bem-vindo ao canal Relatos Macabros, se inscreva e deixe o like e bom vídeo. Agora aproveite o terror. A Casa no Campo. Eu sempre fui cético quanto a histórias de terror. Cresci ouvindo contos de fantasmas, espíritos e assombrações, mas nunca acreditei realmente neles. No entanto, o que vivi em uma velha casa de campo há alguns anos mudou completamente a minha perspectiva. Era o verão de 2015. Eu havia decidido tirar umas férias longe da cidade, em um lugar tranquilo, onde pudesse descansar e relaxar. Um amigo recomendou uma pequena cidade no interior, famosa por suas paisagens bucólicas e silêncio absoluto. Ele mencionou uma casa antiga, que estava para alugar a um preço bem acessível. Era um casarão colonial, construído no início do século XX, e ficava isolado, rodeado por um denso bosque. A ideia de passar uma semana em um lugar tão remoto me pareceu encantadora. Liguei para o proprietário, um senhor de voz rouca e lenta, que prontamente acertou os detalhes da locação. Ele mencionou que a casa estava vazia há alguns anos, mas que tudo estava em ordem. Me despedi, fiz as malas, e no dia seguinte, estava na estrada, ansioso para chegar ao meu destino. Ao entrar na cidade, notei que ela era realmente pitoresca. Pequenas casas de madeira, ruas de paralelepípedos e o clima fresco e agradável tornavam um lugar perfeito para um retiro. Parei em uma mercearia para comprar suprimentos e o dono, um senhor de idade avançada, me olhou com uma expressão curiosa quando mencionei a casa onde ficaria. Aquela casa, já ouviu histórias sobre ela? Perguntou ele. Sorri e disse que não. Bem, dizem que é assombrada. Mas são apenas histórias antigas, nada para se preocupar, concluiu, com um sorriso enigmático. Ignorei o comentário, acreditando que ele fazia parte da cultura local. Mas, ao chegar na casa, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. A construção era imponente, com janelas grandes e portas de madeira pesada. A pintura estava descascada e o jardim, outrora bem cuidado, agora estava tomado pelo mato alto. Ao entrar, fui recebido por um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo render das tábuas do assoalho. A casa tinha 2 andares. O térreo era composto por uma sala de estar, uma cozinha espaçosa e uma sala de jantar, todos mobiliados com móveis antigos, cobertos por uma fina camada de poeira. Subi as escadas, que rangiam a cada passo, e encontrei 3 quartos. Escolhi o maior deles, com uma grande cama de madeira e uma janela que dava para o bosque. Desfiz as malas e decidi explorar os arredores antes do anoitecer. O bosque ao redor da casa era denso e sombrio. As árvores, de copas altas, bloqueavam boa parte da luz do sol, criando um ambiente quase opressor. Senti um arrepio subir pela espinha, mas ignorei, atribuindo-o à temperatura mais baixa entre as árvores. Após caminhar por cerca de meia hora, decidi voltar para casa. Quando anoiteceu, uma sensação de isolamento completo tomou conta de mim. A escuridão do campo era profunda, e o silêncio, ensurdecedor. Acendi algumas velas, pois a luz elétrica, apesar de funcionar, era fraca e piscava ocasionalmente. Jantei algo rápido e me deitei cedo, exausto da viagem. Na primeira noite, fui despertado por um som estranho. Era um sussurro, baixo e incompreensível, que parecia vir do corredor. Acordei sobressaltado, com o coração disparado. Levantei-me e, com a vela na mão, fui até a porta do quarto. Abri-a devagar, esperando encontrar alguma coisa ou alguém. Mas o corredor estava vazio. O som havia desaparecido. Respirei fundo, tentando me acalmar, e voltei para a cama. Mas o sono demorou a voltar. No dia seguinte, tentei não pensar no ocorrido. Saí para caminhar pela cidade e visitei algumas das atrações locais. Conheci algumas pessoas, todas simpáticas, mas havia algo em seus olhares, como se soubessem algo que eu não sabia. Ao voltar para casa, já no final da tarde, encontrei a porta dos fundos aberta. Tinha certeza de que a havia trancado antes de sair. Uma sensação de desconforto me invadiu. Revirei a casa, mas não encontrei nada fora do lugar. Naquela noite, o sussurro voltou, desta vez mais alto. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, em uma língua que eu não conseguia entender. Meus olhos estavam bem abertos no escuro, e o som parecia vir de todos os lados. De repente, senti um frio intenso na cama, como se algo estivesse ali, ao meu lado. Girei a cabeça rapidamente, mas não vi nada. Ainda assim, a sensação de uma presença era inegável. Eu estava começando a perder o controle. A cada noite, os sussurros ficavam mais altos, e o frio, mais penetrante. Comecei a ouvir passos no andar de baixo,
como se alguém estivesse caminhando lentamente pela casa. Algumas vezes, ouvi o som de móveis sendo arrastados, mas, ao descer para verificar, tudo estava no lugar. Uma noite, já à beira do desespero, decidi confrontar o que quer que estivesse naquela casa. Peguei uma faca na cozinha e me sentei na sala, com todas as luzes acesas, esperando pelo que viesse. As horas passaram lentamente, e o silêncio era opressor. Por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho na escada. Eram passos pesados, que subiam, um a um, em direção ao meu quarto. Levantei-me, com a faca em mãos, e comecei a subir as escadas. Meus pés estavam frios e suados, e o medo apertava meu peito. Quando cheguei ao topo da escada, os passos pararam. Abruptamente. O corredor estava mergulhado em sombras, e a única luz vinha da vela que eu segurava, tremulando em minha mão trêmula. Avancei lentamente, cada passo ecoando no silêncio da casa. Quando cheguei à porta do meu quarto, a empurrei devagar, esperando encontrar algo. A porta rangeu ao se abrir completamente, revelando o interior do quarto. A cama estava desfeita, os lençóis amontoados no chão, como se alguém tivesse saído dela às pressas. No entanto, não havia ninguém lá. Eu estava prestes a me virar e sair quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo do canto escuro do quarto. Era um som de respiração, lenta e pesada. Minha mente estava à beira do colapso. Cada instinto meu gritava para que eu fugisse dali, mas algo me obrigava a ficar, como se eu precisasse enfrentar aquilo, seja o que fosse. Aproximei-me do canto escuro, a luz fraca da vela iluminando apenas parcialmente o espaço. De repente, a vela apagou-se com um sopro frio, mergulhando o quarto na escuridão total. Meu coração quase parou quando senti uma mão fria e ossuda agarrar meu braço com força. O toque era gelado, quase paralisante, e uma onda de terror absoluto percorreu meu corpo. Gritei e me desvencilhei com toda a força que tinha, correndo escada abaixo, tropeçando nos degraus, enquanto ouvia passos pesados me seguindo de perto. Cheguei ao andar de baixo e, em pânico, corri para a porta da frente, mas ela não abria. A tranca, que antes estava perfeitamente funcional, agora parecia emperrada. Com o pavor crescendo, corri para a cozinha, tentando encontrar uma saída. A porta dos fundos, que eu tinha certeza de ter fechado, estava aberta novamente, como se me convidasse a sair. Não pensei duas vezes. Saí em disparada para o bosque, sem me importar com a escuridão ou os galhos que rasgavam minha pele. Corri por um tempo que pareceu uma eternidade, até que as vozes e os passos se tornaram um eco distante. Quando finalmente parei, ofegante e com o coração quase explodindo, percebi que estava perdido no meio do bosque. A escuridão era completa, e a única luz que conseguia enxergar era a lua, parcialmente desta vez, eles vinham de todas as direções, eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era de desespero, como se clamassem por ajuda. De repente, senti o chão ceder sob meus pés. Caí por uma encosta íngreme, rolando e batendo em pedras e raízes até finalmente parar em um terreno mais plano. Gemendo de dor, levantei-me com dificuldade, tentando enxergar onde estava. Diante de mim, uma pequena clareira se abriu, iluminada pela luz pálida da lua. No centro da clareira, havia uma antiga lápide, coberta de musgo e parcialmente enterrada na terra. O ar ao redor estava pesado, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma energia maligna. Aproximei-me da lápide, sentindo uma atração inexplicável por ela. Quando me agachei para limpar o musgo e ler a inscrição, um frio intenso tomou conta de mim. A inscrição era simples, mas aterrorizante: em aqui jazem aqueles que nunca encontraram paz. Meu coração gelou ao perceber que a lápide estava ali há muito tempo, esquecida no meio do bosque. Mas o que realmente me deixou paralisado de medo foi o som que ouvi logo em seguida, em passos, lentos e arrastados, vindo na minha direção. Levantei-me, mas antes que pudesse fugir, uma figura emergiu das sombras. Era um homem, ou o que restava de um. Sua pele era pálida e desfigurada, como se tivesse sido queimada. Seus olhos, vazios e cheios de ódio, estavam fixos em mim. Ele abriu a boca para falar, mas o som que saiu era um grito agônico, que parecia ecoar por toda a floresta. Não conseguindo me mover, assisti horrorizado enquanto a figura se aproximava cada vez mais. Ele estendeu a mão em minha direção, e o frio que emanava dela me paralisou completamente. Quando seus dedos quase tocaram minha pele, a visão diante de mim começou a desvanecer, e tudo ao meu redor ficou preto. Quando acordei, estava de volta na estrada principal, perto da cidade. Não me lembro de como cheguei lá, mas minha roupa estava suja de terra e meus braços cheios de cortes. O sol estava nascendo, e a cidade começava a despertar lentamente.
Levantei-me, ainda em choque, e comecei a caminhar de volta, tentando entender o que havia acontecido. Ao chegar na cidade, fui direto para a mercearia onde havia parado no primeiro dia. O dono me viu entrar e, ao perceber meu estado, arregalou os olhos. Ele me ofereceu uma cadeira e um copo d'água, enquanto eu tentava explicar o que havia vivido. Ele escutou em silêncio, e quando terminei, balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. Você não é o primeiro a passar por isso, disse ele, calmamente. Aquela casa, ela carrega uma maldição antiga. Muitos que ficaram lá relataram coisas semelhantes, mas poucos saíram ilesos. Você teve sorte, meu amigo. Saia desta cidade e nunca mais volte. Segui seu conselho. Voltei para a cidade grande naquele mesmo dia, sem olhar para trás. Desde então, nunca mais voltei àquela região. O que vivi naquela casa continua a me assombrar, e até hoje evito falar sobre isso. Mas às vezes, à noite, quando o silêncio se torna absoluto, ainda consigo ouvir aqueles sussurros, como se estivessem me chamando de volta. O mistério da fazenda abandonada. Era o inverno de 1998 quando eu, Júlio, me mudei para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. A vida na cidade grande estava me sufocando, e eu sentia a necessidade de um recomeço. Um amigo de infância, Pedro, havia comprado uma fazenda na região e me convidou para ajudá-lo a reformá-la. Aceitei a oferta, esperando que a mudança de ares me trouxesse paz e tranquilidade. A fazenda ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade mais próxima, em uma área rural cercada por montanhas e florestas densas. Quando cheguei, fui recebido por Pedro, que parecia empolgado com a ideia de revitalizar o lugar. No entanto, ao me aproximar da casa principal, uma construção imponente, mas desgastada pelo tempo, senti um desconforto inexplicável. Algo na atmosfera do lugar não parecia certo. Pedro me mostrou a casa, que estava em estado precário. As janelas estavam quebradas, o telhado precisava de reparos urgentes, e o interior estava coberto de poeira e teias de aranha. Apesar disso, havia algo ainda mais perturbador: o silêncio. Não era o tipo de silêncio pacífico do campo, mas um silêncio opressivo, como se a própria terra estivesse guardando um segredo sombrio. Durante as primeiras semanas, trabalhamos duro para tornar a casa habitável. Ocasionalmente, ouvíamos rumores na cidade sobre a fazenda. Os moradores locais nos olhavam com um misto de curiosidade e preocupação quando mencionávamos o lugar. Um dia, uma senhora idosa na padaria nos alertou: "Essa fazenda já viu muita desgraça. É melhor vocês tomarem cuidado." Ignoramos os avisos, acreditando que eram apenas superstições de gente do interior. Mas, à medida que o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira vez que notei algo foi numa noite de lua cheia. Estava terminando de limpar o galpão quando ouvi passos do lado de fora. Chamei por Pedro, pensando que ele tinha voltado mais cedo da cidade, mas não obtive resposta. Quando saí para verificar, não havia ninguém ali. O campo estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. Os eventos se tornaram mais frequentes. Janelas que tínhamos fechado à noite apareciam abertas pela manhã, e objetos mudavam de lugar sem explicação. Pedro também começou a notar essas coisas, mas tentávamos racionalizar. Deve ser o vento, dizíamos, ou devemos estar tão cansados que estamos imaginando coisas. Tudo mudou na noite de 15 de julho, uma data que nunca esquecerei. Estávamos jantando na cozinha, uma refeição simples de arroz e feijão, quando ouvimos um barulho alto vindo do segundo andar. Era como se algo pesado tivesse sido arrastado pelo chão. Pedro e eu nos entreolhamos, tentando decidir se devíamos investigar ou não. Pegamos lanternas e subimos as escadas lentamente. O barulho parou quando chegamos ao corredor. Todas as portas estavam fechadas, exceto a do quarto principal, que se abriu com um leve rangido. O quarto estava vazio, exceto pela velha cama de madeira que já estava lá quando compramos a fazenda. No entanto, havia algo diferente. No chão, sob a luz fraca da lanterna, vimos marcas de arranhões profundas, como se alguém ou algo tivesse arrastado as unhas pelo assoalho. Pedro, tentando manter a calma, sugeriu que talvez fossem marcas antigas que não havíamos notado antes. Mas eu sabia que ele estava tão assustado quanto eu. Decidimos que era melhor não discutir o assunto e voltamos para o andar de baixo, onde passamos o restante da noite em silêncio. Os dias seguintes foram um tormento. Sentíamos uma presença constante na casa, algo que não conseguíamos ver, mas que estava sempre lá, nos observando. Pedro começou a ter pesadelos, acordando no meio da noite suado e ofegante, dizendo que tinha visto alguém parado ao lado de sua cama.
Eu também comecei a ter sonhos estranhos, sempre envolvendo a fazenda e uma figura sombria que me seguia por onde eu fosse. Em uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, decidimos visitar o cartório da cidade para investigar a história da fazenda. Foi aí que descobrimos o passado trágico do lugar. A propriedade havia pertencido a uma família influente na região, os Almeida, no início do século XX. No entanto, em 1930, uma tragédia ocorreu. Um incêndio misterioso destruiu parte da casa, matando 3 membros da família, o patriarca, sua esposa e a filha mais nova. O relato do incêndio era perturbador. Os corpos foram encontrados em condições que os moradores descreviam como inexplicáveis. Os vizinhos relataram ter ouvido gritos na noite do incêndio, mas quando chegaram para ajudar, era tarde demais. O mais estranho é que a causa do incêndio nunca foi determinada, e a casa ficou abandonada por décadas antes de ser comprada por um novo proprietário, que também a abandonou logo depois. Quanto mais descobríamos sobre a fazenda, mais evidente se tornava que algo estava profundamente errado. Voltamos para casa com um sentimento de inquietação crescente. O clima na fazenda mudou drasticamente. O ar parecia mais pesado, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificou. Uma noite, estávamos sentados na sala, tentando relaxar, quando a temperatura caiu repentinamente. Era como se o calor tivesse sido sugado do ambiente. De repente, todas as luzes da casa se apagaram, mergulhando-nos em uma escuridão total. Pedro acendeu a lanterna e começou a andar pela casa, tentando encontrar a caixa de fusíveis. Eu o segui de perto, o medo crescendo dentro de mim. Quando chegamos ao corredor que levava ao porão, ouvimos um som que nos fez parar imediatamente. Era um choro baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do porão. Pedro olhou para mim, e viu pânico em seus olhos. Mas, ao invés de fugir, ele decidiu descer. Contra meu melhor julgamento, o segui. O porão era frio e úmido, com paredes de pedra que pareciam estar fechando-se sobre nós. A luz fraca da lanterna iluminava apenas parcialmente o espaço, criando sombras que pareciam dançar ao nosso redor. O choro havia parado, mas a sensação de que não estávamos sozinhos era esmagadora. Enquanto Pedro procurava pelo painel elétrico, notei algo estranho em uma das paredes. Havia uma pequena porta, quase escondida atrás de algumas caixas antigas. A curiosidade superou o medo, e eu a abri lentamente. Lá dentro, encontramos uma pequena sala, coberta de poeira e cheia de teias de aranha. No centro, havia uma cadeira de balanço antiga e, no chão, uma boneca de porcelana, intacta, mas suja pelo tempo. Algo sobre aquela boneca me deixou profundamente desconfortável. Seus olhos de vidro pareciam me seguir enquanto eu me movia pela sala. Foi então que notei uma inscrição na base da cadeira, para minha querida Ana, que os anjos sempre a protejam. Ana era o nome da filha mais nova dos Almeida, a que morreu no incêndio. De repente, a porta do porão se fechou com um estrondo, e a lanterna de Pedro apagou-se, mergulhando-nos novamente na escuridão. O choro voltou, mas desta vez estava mais próximo, como se viesse de todos os lados. O som crescia em intensidade, transformando-se em um lamento angustiante. Tentamos abrir a porta, mas ela parecia estar trancada por dentro. O desespero tomou conta de nós enquanto ouvíamos passos pesados descendo as escadas. A sensação de pavor era insuportável. De repente, a lanterna voltou a funcionar, iluminando a sala por completo. Mas o que vimos nos deixou congelados de terror. A boneca de porcelana agora estava sentada na cadeira de balanço, balançando suavemente para frente e para trás. Seus olhos de vidro estavam fixos em nós, e havia uma expressão sinistra em seu rosto. O choro cessou, substituído por um silêncio absoluto, cortado apenas pelo som do render da cadeira. Então, sem aviso, a boneca começou a rir, um som agudo e perturbador que ecoava pelas paredes do porão. Nesse momento, a porta se abriu sozinha, e nós corremos para fora, sem olhar para trás. Subimos as escadas em um frenesi de pânico, saindo da casa e correndo para a segurança do lado de fora. Decidimos naquela noite que era hora de ir embora. Deixamos a fazenda para trás e nunca mais voltamos. Pedro vendeu a propriedade por uma fração do preço, sem revelar o que tínhamos experimentado. Até hoje, evitamos falar sobre o que aconteceu naquela casa, mas as memórias ainda assombram meus sonhos. Desde então, eu nunca mais me envolvi em reformas ou compra de propriedades antigas. A experiência me ensinou que alguns lugares guardam segredos que deveriam permanecer enterrados. Por mais que tentemos racionalizar e encontrar explicações lógicas, há coisas que escapam ao nosso entendimento, forças invisíveis que habitam o passado e que, de alguma forma, se agarram ao presente.
Aquela fazenda, com seu passado trágico e mistérios não resolvidos, é um desses lugares. Até hoje, evito falar sobre o que vivemos lá, mas as memórias ainda me assombram, especialmente quando a noite cai e o silêncio se torna pesado. Pedro e eu seguimos nossas vidas, mas ambos carregamos as marcas daquela experiência. De tempos em tempos, recebemos notícias de que a fazenda continua abandonada, apesar de ter mudado de dono mais algumas vezes. Os novos proprietários nunca ficam por muito tempo, e os rumores na cidade persistem, e coisas estranhas continuam a acontecer por lá. E assim, a fazenda permanece como um lembrete sombrio de que há lugares neste mundo que deveriam ser evitados, não por causa de lendas ou superstições, mas porque guardam um passado tão sombrio que chega a se infiltrar no presente, consumindo aqueles que ousam se aproximar demais. O segredo do sótão. Em 2005, eu, Laura, me mudei para uma casa antiga em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Estava em busca de um novo começo, após uma série de eventos difíceis na minha vida pessoal. A casa, que ficava em uma rua tranquila cercada por árvores, parecia perfeita para recomeçar. Era uma construção de meados do século XX, com uma arquitetura clássica e um jardim encantador. O preço estava surpreendentemente baixo, o que me fez hesitar por um momento, mas a agente imobiliária me garantiu que era uma oportunidade única. Logo nos primeiros dias, comecei a sentir algo estranho. A casa era fria, mesmo em dias de sol, e o silêncio dentro dela parecia diferente, quase sufocante. No entanto, atribuí isso ao fato de ser uma construção antiga e à falta de vida que ela tinha tido por muitos anos. Os primeiros acontecimentos estranhos começaram com ruídos vindos do sótão. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas aqueles sons me deixavam inquieta. Era um som de passos leves, como se alguém estivesse andando lá em cima, mesmo quando eu sabia que estava sozinha em casa. Tentei ignorá-los, convencendo-me de que eram apenas ratos ou algum outro animal que havia se alojado lá. Certa noite, enquanto estava na sala assistindo TV, ouvi algo diferente. Era um som de arranhão, como se unhas estivessem sendo arrastadas pelo chão de madeira do sótão. Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha. Respirei fundo e tentei me acalmar, mas o som continuava. Decidi subir para investigar. Peguei uma lanterna e subi as escadas estreitas que levavam ao sótão. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado que parecia não ter sido aberto há muito tempo. Estranhei, pois na vistoria da casa, ninguém mencionou que o sótão estava fechado. Tomei coragem, voltei à cozinha e peguei uma chave de fenda para tentar abrir o cadeado. Com algum esforço, consegui arrebentá-lo. A porta do sótão rangeu ao se abrir, revelando um ambiente escuro e empoeirado. A luz fraca da lanterna revelou móveis antigos cobertos por lençóis brancos, caixas empilhadas e teias de aranha em cada canto. O cheiro de mofo era forte, e o ar estava tão denso que era difícil respirar. Caminhei lentamente pelo espaço, iluminando cada canto, mas não vi nada que pudesse explicar os sons que tinha ouvido. Quando estava prestes a descer, algo chamou minha atenção. No fundo do sótão, havia um velho baú de madeira, com entalhes elaborados em sua superfície. Ele parecia fora do lugar, como se tivesse sido trazido para lá recentemente. Me aproximei, hesitante, e passei a mão sobre a tampa do baú, sentindo a textura áspera da madeira envelhecida. Com um pouco de esforço, abri o baú. Dentro dele, encontrei objetos antigos, em fotos em preto e branco de uma família que parecia ter vivido ali há muitas décadas, cartas amareladas pelo tempo e um vestido infantil manchado, que ainda conservava um cheiro estranho e desagradável. No fundo do baú, havia algo que me fez recuar instintivamente, em uma boneca de porcelana, com um rosto angelical e olhos que pareciam me encarar de forma perturbadora. Aquela boneca me causou uma sensação inexplicável de desconforto. Peguei-a com cuidado, sentindo o peso dela nas minhas mãos. Por um momento, tive a impressão de que os olhos dela haviam se movido. Soltei a boneca de volta no baú e fechei a tampa com força, o coração batendo acelerado. A partir daquela noite, os eventos na casa se intensificaram. Os sons no sótão se tornaram mais frequentes, e não eram mais apenas passos ou arranhões. Eu comecei a ouvir sussurros, vozes indistintas que pareciam estar tendo conversas que eu não conseguia entender. O mais aterrorizante era que esses sussurros às vezes vinham de dentro das paredes, como se estivessem tentando escapar de algum lugar. As noites passaram a ser um tormento. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava no meu quarto, me observando. A temperatura caía drasticamente, e uma presença gelada parecia pairar sobre mim, tornando impossível voltar a dormir. Uma madrugada, após mais um desses pesadelos, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Acreditei que talvez houvesse uma explicação racional para tudo aquilo.
Então, fui à biblioteca da cidade e comecei a pesquisar sobre a história da casa. Foi lá que descobri um antigo jornal local, datado de 1952, que falava sobre a tragédia que havia acontecido naquela casa. A família que morava lá na época era composta por um casal e sua filha de 8 anos, chamada Ana. O relato era perturbador. Em uma noite de tempestade, a menina desapareceu sem deixar vestígios. A única pista era a boneca de porcelana dela, encontrada no quintal na manhã seguinte, completamente intacta. A mãe de Ana, devastada pelo desaparecimento da filha, ficou convencida de que algo sobrenatural estava envolvido. Ela passou os anos seguintes trancada no sótão, onde afirmava ouvir a voz de Ana pedindo ajuda. A mulher foi encontrada morta no sótão anos depois, e o pai da menina, incapaz de suportar a dor, vendeu a casa e se mudou, nunca mais sendo visto na cidade. Depois de ler sobre a tragédia, tudo fez mais sentido, mas ao mesmo tempo, o medo cresceu dentro de mim. A boneca que eu encontrei no baú poderia ser a mesma da pequena Ana. Talvez sua alma estivesse presa naquele objeto, ou algo muito mais sombrio estivesse em ação. Naquela noite, decidi fazer algo que normalmente jamais faria. Procurei um padre local, o mais velho que consegui encontrar. Ele já conhecia a história da casa e, ao ouvir sobre a boneca, seu semblante ficou sombrio. Ele me aconselhou a não voltar mais para lá, mas eu precisava encerrar aquela história. Com a ajuda do padre, voltamos à casa na manhã seguinte. Ele trouxe consigo água benta e um pequeno crucifixo. Subimos juntos ao sótão, e ele pediu que eu lhe mostrasse o baú. Quando abri a tampa e ele viu a boneca, a expressão no rosto dele se tornou ainda mais preocupada. O padre começou a rezar, aspergindo a boneca com água benta. No momento em que a água tocou a porcelana, um frio intenso tomou conta do sótão, e ouvi claramente o som de um choro infantil, como de uma criança perdida. Foi uma experiência aterrorizante, mas o padre não hesitou e continuou suas orações. Ele disse que o espírito de Ana estava preso ali, incapaz de encontrar paz. Após o ritual, o padre pegou a boneca e a levou consigo. Ele disse que iria queimá-la e dar um enterro cristão apropriado às cinzas. Agradeci profundamente, mas ainda sentia uma inquietação, como se algo não tivesse sido resolvido completamente. Voltei para casa e, naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi profundamente, sem pesadelos, sem sons vindos do sótão. O silêncio agora parecia normal, quase reconfortante. No entanto, na manhã seguinte, ao acordar, encontrei uma pequena flor branca no travesseiro ao lado do meu. Era uma flor que eu não tinha visto antes, e imediatamente me lembrei da pequena Ana. Entendi que, de alguma forma, ela estava agradecendo. Seu espírito, finalmente livre, havia encontrado paz. Decidi que era hora de deixar aquela casa, e mudei-me pouco tempo depois. Hoje, morando longe dali, ainda penso naquela experiência. A casa foi vendida novamente, mas, até onde sei, continua vazia. Às vezes, me pego pensando em Ana e na vida que ela poderia ter tido. A memória daquela casa e os eventos que ali ocorreram nunca me deixarão, mas aprendi a aceitar que há coisas neste mundo que vão além do nosso entendimento, e que alguns lugares guardam segredos tão profundos que é melhor deixá-los enterrados. O quarto fechado. Em 2012, me mudei para uma pequena cidade no interior de Goiás. Eu, Gustavo, estava começando minha carreira como professor e precisava de um lugar tranquilo para viver. A cidade era exatamente o que eu procurava, pacata, com pessoas amigáveis e rodeada por uma bela paisagem natural. Consegui alugar uma casa antiga, que ficava em uma rua isolada, cercada por árvores e afastada do centro da cidade. A casa pertencia a uma senhora chamada Dona Emília, que vivia ali desde que nascerá, mas que havia se mudado para a casa de parentes na capital após a morte do marido. Quando visitei a casa pela primeira vez, senti uma estranha sensação de nostalgia. Era uma construção robusta, com paredes grossas e janelas de madeira pintadas de branco. O piso de tábuas largas rangia levemente a cada passo, e o cheiro de madeira envelhecida impregnava o ar. Mas havia algo que me incomodava. Em um dos quartos estava trancado e Dona Emília, ao me mostrar a casa, apenas mencionou que aquele quarto deveria permanecer fechado. É melhor assim, meu filho, disse ela, com um olhar distante. Eu não insisti, estava satisfeito com o restante da casa e a questão do quarto fechado logo saiu da minha cabeça. Mudei-me na semana seguinte, levando comigo poucos pertences e a esperança de começar uma nova fase da minha vida. Nos primeiros dias, tudo foi tranquilo. A casa era acolhedora, e eu gostava da paz que ela me proporcionava após longos dias de trabalho. No entanto, à medida que o tempo passava, comecei a notar coisas estranhas. À noite, ouvia ruídos vindos do quarto trancado.
Eram sons baixos, quase imperceptíveis, como se algo estivesse se movendo lá dentro. No começo, ignorei, pensando que poderia ser o vento ou a estrutura da casa se acomodando. Mas os sons se intensificaram. Agora, pareciam passos leves, e às vezes eu jurava ouvir sussurros, como se alguém estivesse conversando em voz baixa do outro lado da porta. Era perturbador, mas eu tentava me convencer de que era minha imaginação pregando peças, resultado do cansaço e do isolamento. Um dia, enquanto limpava a casa, percebi algo que me deixou intrigado. A porta do quarto trancado estava entreaberta. Fiquei paralisado por um momento. Eu tinha certeza de que ela estava trancada quando me mudei, e eu nunca tinha recebido a chave. Aproximei-me lentamente e empurrei a porta com cuidado. O quarto estava escuro, e uma corrente de ar frio escapou pela abertura, me fazendo arrepiar. Acendi a luz, revelando um cômodo que parecia não ter sido tocado em décadas. Havia uma cama de casal coberta com um lençol branco amarelado, uma penteadeira com um espelho manchado pelo tempo e uma poltrona desgastada no canto. O ar estava pesado, carregado de poeira e um cheiro forte de mofo. Ao explorar o quarto, notei algo estranho em uma pequena caixa de madeira em cima da penteadeira. A curiosidade me venceu, e eu a abri. Dentro, encontrei fotografias antigas, todas em preto e branco, mostrando uma família, pai, mãe e uma menina de cerca de 7 anos. A menina, em especial, parecia estranhamente familiar, como se eu a tivesse visto em algum lugar antes. Havia também uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia cuidadosa. A carta estava endereçada a Emília. Minha querida Emília. Não sei quanto tempo mais posso aguentar. Desde que nossa pequena Ana se foi, este quarto tem sido um lugar de dor e tristeza. Sinto sua presença todas as noites, como se ela ainda estivesse aqui, presa entre este mundo e o próximo. O que aconteceu foi um acidente, mas a culpa me consome. Sei que você quer manter o quarto fechado, mas não sei se isso ajudará a descansar em paz. Talvez, um dia, alguém encontre esta carta e entenda o que estamos passando. Com amor. Seu sempre dedicado. Joaquim. A leitura da carta me deixou perturbado. Fiquei sabendo pela dona Emília que ela havia perdido uma filha, mas nunca soube dos detalhes. Agora, estava claro que a menina, Ana, havia morrido tragicamente, e o quarto trancado era o lugar onde seus pais guardavam as lembranças dela. Fiquei ali, em pé, tentando processar tudo aquilo, quando senti um frio intenso me envolver. De repente, o espelho na penteadeira começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando nele. Aproximando-me, vi o que parecia ser uma pequena mão marcando o vidro, como se alguém estivesse tentando tocar o outro lado. Saí do quarto rapidamente, o coração disparado, e tranquei a porta novamente. Por alguns dias, tentei esquecer o que tinha visto, mas os eventos estranhos não pararam. As luzes piscavam sem motivo aparente, e ouvia sussurros por toda a casa, sempre vindos do quarto trancado. Comecei a ter pesadelos, todos envolvendo a figura de uma menina que vagava pela casa, tentando encontrar algo ou alguém. Um domingo, enquanto estava sentado na sala lendo, ouvi um som alto vindo do quarto trancado, como se algo tivesse caído. Levantei-me, hesitante, e fui investigar. A porta, que eu tinha certeza de ter trancado, estava novamente entreaberta. Respirei fundo e entrei. O ambiente parecia mais frio do que antes, e uma sensação de tristeza profunda me envolveu. Foi então que vi algo que me aterrorizou, a boneca de pano, que eu não tinha notado antes, estava deitada no chão, ao lado da cama. Ela estava suja e maltratada, com um olhar fixo que parecia seguir meus movimentos. Lembrei-me da carta e das palavras de Joaquim sobre a presença de Ana. Tudo apontava para o fato de que a menina ainda estava presa naquela casa, incapaz de descansar. Decidi que não podia continuar vivendo ali. Na manhã seguinte, liguei para Dona Emília e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Disse que sabia que a casa era assombrada, mas que não tinha coragem de enfrentar o que estava acontecendo. Acreditava que trancar o quarto seria suficiente para manter o espírito de Ana em paz. Dona Emília concordou em me deixar sair do contrato de aluguel sem penalidades, compreendendo que a situação era insustentável. Eu me mudei no dia seguinte, deixando para trás aquele lugar assombrado. Antes de partir, porém, fiz uma última visita ao cemitério da cidade, onde encontrei o túmulo de Ana. Deixei uma pequena flor branca sobre a lápide, na esperança de que, de alguma forma, isso pudesse trazer-lhe algum conforto. Nunca mais voltei àquela casa, mas as memórias do que vivi lá me acompanham até hoje. Ainda sonho com o quarto trancado e a menina que,
por tanto tempo, ficou presa entre dois mundos. Espero que, com o tempo, ela tenha encontrado a paz que tanto buscava. Quanto a mim, a experiência me deixou uma marca permanente, uma lembrança de que há forças neste mundo que não podemos compreender, e que alguns lugares carregam uma história tão dolorosa que ela se recusa a ser esquecida. A casa na estrada. Em 2009, eu, Marcos, e minha esposa Clara, nos mudamos para uma pequena cidade no interior do Paraná. Procurávamos um lugar tranquilo para começar uma nova vida longe do caos da cidade grande. Encontramos uma casa antiga, mas bem conservada, em uma estrada secundária que ligava a cidade à zona rural. A casa era espaçosa, rodeada por árvores altas e um jardim que, apesar de abandonado, ainda mostrava vestígios de sua antiga beleza. A dona da casa era uma mulher idosa chamada Dona Celeste, que parecia estar aliviada por finalmente conseguir alugar a propriedade. Ela nos contou que a casa estava vazia há anos, desde a morte de seu marido. Quando perguntei por que ninguém mais havia alugado ou comprado a casa, ela desviou o olhar e apenas disse que não era fácil encontrar pessoas dispostas a morar tão longe da cidade. Ignoramos qualquer preocupação e nos mudamos no início do outono. A casa tinha um charme antigo, com móveis de madeira escura e uma lareira que prometia ser acolhedora nos meses de inverno. Clara e eu estávamos animados com a ideia de reformar o lugar e transformá-lo em nosso lar. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Passávamos as tardes explorando a propriedade e fazendo planos para o futuro. No entanto, à medida que a primeira semana passava, comecei a notar que Clara estava ficando inquieta. Ela mencionou que tinha ouvido passos no andar de cima durante a noite e que às vezes sentia como se estivesse sendo observada. Atribuí isso ao fato de estarmos em uma casa nova e isolada, o que poderia deixar qualquer um nervoso. Uma noite, quando já estávamos na cama, Clara me acordou no meio da madrugada. Ela estava pálida e tremendo, dizendo que havia ouvido uma voz sussurrando seu nome no corredor. Levantei-me e fui verificar, mas não encontrei nada. O corredor estava vazio, e a casa estava em silêncio, exceto pelo som do vento soprando lá fora. Na noite seguinte, o que era apenas um desconforto tornou-se uma experiência aterrorizante. Clara e eu estávamos assistindo TV na sala de estar quando ouvimos claramente o som de uma porta batendo no andar de cima. Nos entreolhamos, alarmados, e subimos as escadas para investigar. Todas as portas estavam fechadas como as tínhamos deixado, mas o ar estava frio e pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. Foi então que começamos a perceber que algo realmente estava errado com a casa. Os eventos estranhos aumentaram em frequência e intensidade. As luzes piscavam sem motivo aparente, e ouvimos mais vozes e passos durante a noite. Clara, que sempre foi cética quanto ao sobrenatural, começou a se sentir exausta e deprimida, como se algo estivesse drenando suas energias. Certa tarde, enquanto eu estava fora trabalhando, Clara decidiu fazer uma limpeza no porão, que até então havia sido evitado por nós. O porão era um espaço escuro e úmido, cheio de caixas e móveis velhos cobertos de poeira. Enquanto removia algumas caixas, ela encontrou uma pequena porta de madeira, quase escondida atrás de uma estante. A porta estava trancada, mas Clara, curiosa, conseguiu forçar a fechadura até abri-la. Por trás daquela porta, Clara descobriu uma pequena sala, quase como um cubículo, que parecia ter sido lacrada há muito tempo. Dentro da sala, havia apenas uma cadeira velha, posicionada no centro, e marcas no chão que indicavam que alguém havia passado muito tempo ali, como se estivesse esperando ou escondido. O que realmente a perturbou foi encontrar, pregado na parede, um espelho quebrado, com cacos espalhados pelo chão. A sensação de mal-estar que Clara sentiu foi imediata. Ela saiu do porão às pressas e decidiu que não voltaria lá sozinha. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Clara pálida e nervosa. Ela me contou sobre a sala secreta no porão, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Decidimos que deveríamos investigar mais sobre a história da casa, então, no dia seguinte, fomos até a biblioteca da cidade. Com a ajuda de alguns moradores mais velhos, descobrimos que a casa tinha uma história sombria. Décadas atrás, antes de pertencer a Dona Celeste, a casa era habitada por um homem chamado Samuel. Ele era conhecido por ser recluso e excêntrico, raramente saindo de sua propriedade. Os rumores diziam que Samuel havia perdido a esposa e o filho em um trágico acidente de carro na estrada em frente à casa. Após a tragédia, ele se isolou completamente do mundo, e foi aí que as coisas começaram a piorar. De acordo com os registros antigos e os relatos dos moradores, Samuel começou a afirmar que podia ver sua esposa e filho dentro da casa. Ele acreditava que eles haviam voltado para ele, mas que não podiam ser vistos por outras pessoas. Com o tempo, ele passou a trancar-se naquela sala no porão, onde dizia poder se comunicar melhor com os espíritos de sua família.
Samuel foi encontrado morto no porão anos depois, sentado na cadeira, com o espelho quebrado ao seu lado. A causa da morte nunca foi determinada, mas muitos acreditavam que ele havia enlouquecido, levado à loucura por sua obsessão em se reconectar com os mortos. Após descobrir essa história, Clara e eu ficamos aterrorizados. Sentíamos que o espírito de Samuel ainda estava na casa, preso em sua busca desesperada por sua família. Não sabíamos o que fazer. A presença na casa parecia estar se tornando mais agressiva, especialmente com Clara. Ela começou a ter pesadelos recorrentes, sempre envolvendo Samuel e a sala no porão. Uma noite, acordei de repente e vi Clara em pé ao lado da cama, com os olhos fixos na porta do quarto. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela me olhou, mas parecia estar em transe. Disse apenas uma frase, e ele está aqui. Então, sem dizer mais nada, saiu do quarto e desceu as escadas em direção ao porão. Fui atrás dela, tentando acordá-la daquele estado, mas ela continuava caminhando como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Quando chegamos ao porão, Clara foi direto para a pequena sala. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer, até que ela parou em frente ao espelho quebrado e colocou a mão no vidro. Foi então que ouvi um som baixo, como um suspiro, vindo de dentro da sala. De repente, Clara pareceu despertar do transe e recuou, olhando para mim com os olhos arregalados de medo. Naquela noite, decidimos que não podíamos continuar ali. Arrumamos nossas coisas rapidamente e fomos para um hotel na cidade. Na manhã seguinte, ligamos para Dona Celeste e contamos o que havia acontecido. Ela ouviu em silêncio e, quando terminamos, disse algo que nunca esquecerei, e eu sabia que a casa não era para qualquer um. Só espero que agora ele possa finalmente descansar. Dona Celeste concordou em rescindir o contrato de aluguel sem problemas, e nos mudamos o mais rápido possível. Nunca mais voltamos àquela casa, e nunca soubemos o que aconteceu depois. Às vezes, nos perguntamos se Samuel finalmente encontrou paz ou se ele ainda está lá, vagando pela casa em busca de sua família. Desde então, Clara e eu tentamos seguir em frente, mas a experiência deixou cicatrizes profundas em nós. Ainda sonho com a casa, com o porão e com a presença sombria que habitava aquele lugar. Aprendemos, da maneira mais difícil, que algumas histórias são melhor deixadas no passado e que algumas casas guardam segredos que jamais deveriam ser desenterrados. O Diário de Mariana. Era 2016 quando me mudei para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Tinha acabado de terminar um relacionamento complicado e precisava de um recomeço, longe da agitação da cidade grande. Encontrei uma casa pequena e aconchegante, afastada do centro, cercada por árvores e com um pequeno rio que corria perto. Era o lugar perfeito para me reconectar comigo mesmo e encontrar alguma paz. A casa havia pertencido a uma família que se mudará há alguns anos, deixando-a vazia. Embora estivesse em boas condições, a atmosfera do lugar era estranhamente pesada, como se a casa guardasse memórias que não haviam sido totalmente esquecidas. No entanto, ignorei essa sensação inicial, ansioso por começar essa nova fase da minha vida. No segundo dia após a mudança, enquanto organizava minhas coisas, encontrei um pequeno baú de madeira no fundo de um dos armários do quarto. Estava trancado, mas a chave estava ao lado, presa em um barbante desbotado. Minha curiosidade foi maior que o respeito pela privacidade alheia, e decidi abrir o baú. Dentro, encontrei um diário, coberto de poeira, com as páginas amareladas pelo tempo. O nome Mariana estava escrito na capa, em letras delicadas. O diário pertencia a uma jovem que havia morado na casa alguns anos antes. Mariana descrevia sua vida cotidiana, suas angústias e sonhos. A princípio, as anotações eram comuns, como as de qualquer adolescente, falando sobre amigos, escola e amores platônicos. No entanto, à medida que as páginas avançavam, o tom do diário mudava. Mariana começava a escrever sobre algo estranho que estava acontecendo em sua casa. As primeiras menções eram sutis, em ruídos durante a noite, objetos fora do lugar, a sensação de estar sendo observada. Com o passar do tempo, suas descrições se tornaram mais perturbadoras. Ela falava de sombras que via pelo canto dos olhos, vozes sussurrando seu nome, e uma presença constante que parecia seguir cada um de seus passos. Dia 12 de junho de 2014, dizia uma das entradas, acordei no meio da noite com a sensação de que alguém estava no meu quarto. Não consegui me mexer, meu corpo inteiro estava paralisado. Vi uma sombra se aproximar da cama, mas quando tentei gritar, minha voz não saiu. Fiquei ali, imóvel, até que o sol começou a nascer e a sombra desapareceu. Outra anotação, feita dias depois, falava de um espelho no corredor que, segundo Mariana, refletia coisas que não estavam realmente lá.
Ela descreveu como evitava passar por aquele corredor à noite, pois sempre via o reflexo de uma figura parada atrás dela, embora, ao se virar, nunca houvesse ninguém. Enquanto lia o diário, a temperatura da sala parecia cair, e eu sentia um desconforto crescente. As últimas páginas estavam manchadas e algumas palavras eram difíceis de decifrar, mas a angústia de Mariana era evidente. Ela mencionava que sua família não acreditava nela, que achavam que tudo era fruto de sua imaginação. O isolamento que sentia por não poder compartilhar o que estava vivendo parecia estar afetando sua sanidade. Em sua última entrada, Mariana escreveu algo que me deixou arrepiado: eles estão mais fortes agora. Sinto que não estou mais sozinha, mesmo quando estou em casa. Tento ignorar, mas não consigo. Ontem à noite, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Quando me virei, não havia ninguém, mas sei que algo está aqui. Não sei quanto mais posso aguentar. Depois disso, não havia mais nenhuma anotação. Fechei o diário com as mãos tremendo. A história de Mariana era perturbadora, e a ideia de que algo poderia ter acontecido com ela naquela casa me enchia de medo. Passei o restante do dia tentando distrair minha mente, mas não conseguia parar de pensar no que tinha lido. Naquela noite, fui para a cama, mas o sono não veio fácil. Cada pequeno ruído na casa parecia amplificado, e minha imaginação corria solta. Finalmente, por volta das 2 da manhã, comecei a cochilar, mas fui abruptamente acordado por um barulho vindo do corredor. Parecia o som de algo arrastando no chão. Lembrei imediatamente das descrições de Mariana sobre o corredor e o espelho. Levantei-me, hesitante, e abri a porta do quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz da lua que entrava pela janela. Caminhei devagar, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Quando passei pelo espelho, evitei olhar para ele, mas senti uma presença atrás de mim, algo frio e palpável. Contra minha vontade, virei o rosto para o espelho, e o que vi me deixou congelado de medo. No reflexo, havia uma figura escura atrás de mim, indistinta, mas claramente humana. Seus olhos eram 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Girei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O corredor estava vazio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta, meu corpo inteiro tremendo. Tentei racionalizar o que tinha visto, dizendo a mim mesmo que era o resultado da leitura perturbadora do diário, combinada com o cansaço e a sugestão. No entanto, o medo que sentia era real demais para ser ignorado. Nas noites seguintes, os eventos estranhos continuaram. Eu acordava no meio da noite ouvindo passos suaves pelo corredor, ou sentia uma presença no quarto, como se alguém estivesse me observando. A casa, que antes parecia acolhedora, agora me aterrorizava. Tentei manter as luzes acesas, mas isso não impedia que as sombras se formassem nos cantos do meu campo de visão. Finalmente, depois de uma semana de terror crescente, decidi procurar Dona Vera, uma das moradoras mais antigas da cidade, para ver se ela sabia mais sobre a história de Mariana. Quando mencionei o nome da garota, o rosto de Dona Vera se contraiu em uma expressão de tristeza. Ela me contou que Mariana havia desaparecido misteriosamente, e que a família, depois de meses de busca, decidiu se mudar, deixando a casa como estava. Nenhum corpo foi encontrado, e ninguém soube o que realmente aconteceu com ela. Dona Vera mencionou que, após o desaparecimento, outros moradores da cidade tentaram morar na casa, mas todos relataram experiências semelhantes em vozes, sombras, e uma sensação constante de ser observado. A casa rapidamente ganhou a reputação de ser assombrada, e foi deixada vazia até minha chegada. Após essa conversa, tomei a difícil decisão de sair da casa. Não podia continuar vivendo ali, sabendo o que havia acontecido e sentindo que algo sombrio ainda pairava naquele lugar. Arrumei minhas coisas o mais rápido que pude e deixei a chave com Dona Vera, pedindo que a entregasse à família de Mariana. Deixei a cidade logo em seguida e nunca mais voltei. A experiência me deixou marcado, e ainda hoje, anos depois, evito falar sobre o que aconteceu. No entanto, às vezes, quando estou sozinho em casa, penso em Mariana e no que ela deve ter passado. Espero que, de alguma forma, ela tenha encontrado paz, embora eu saiba que a casa onde ela viveu jamais a deixará descansar. A Floresta do Esquecimento. No verão de 2018, meu amigo Paulo e eu decidimos fazer uma viagem para uma região remota do interior de Santa Catarina. Estávamos em busca de aventuras e queríamos escapar da rotina da cidade grande. O plano era acampar em uma floresta densa e pouco explorada, conhecida pelos moradores locais como a Floresta do Esquecimento. O nome peculiar da floresta nos chamou a atenção,
e quando perguntamos aos moradores sobre sua origem, muitos apenas balançavam a cabeça e mudavam de assunto. Um senhor idoso, sentado na praça da cidade, nos disse que a floresta era chamada assim porque aqueles que entravam nela às vezes esqueciam o caminho de volta, como se o lugar tivesse uma espécie de feitiço. Achamos que era apenas uma lenda local para assustar os turistas e rimos disso, ansiosos pela nossa aventura. No dia seguinte, partimos bem cedo, com nossas mochilas cheias de suprimentos e um mapa que compramos na cidade. A trilha que levava à floresta era estreita e sinuosa, mas a paisagem era deslumbrante. Árvores altas cobriam o céu, deixando passar apenas alguns feixes de luz solar. O ar era fresco e cheio dos aromas da natureza, o que nos encheu de entusiasmo. Caminhamos por várias horas até encontrarmos um local que parecia perfeito para montar acampamento. Era uma pequena clareira cercada por árvores imponentes, com um riacho cristalino correndo ao lado. Montamos nossa barraca e passamos o restante do dia explorando a área ao redor, tirando fotos e conversando sobre como aquela viagem era exatamente o que precisávamos. À medida que a noite caía, acendemos uma fogueira e nos acomodamos ao redor dela. As chamas dançavam, lançando sombras nas árvores, e o som do riacho ao fundo criava uma atmosfera serena. No entanto, por volta da meia-noite, as coisas começaram a mudar. Enquanto estávamos conversando, ouvimos um som estranho vindo da floresta. Parecia um sussurro, mas não conseguimos identificar sua origem. Paulo se levantou e olhou em volta, mas não vimos nada além das árvores e da escuridão. Tentamos ignorar o som, pensando que era apenas o vento, mas ele continuava, ficando cada vez mais claro. Os sussurros pareciam se aproximar, e agora podíamos distinguir palavras, embora não conseguíssemos entendê-las. Era como se alguém estivesse falando uma língua antiga ou esquecida. Meu corpo começou a se arrepiar, e notei que Paulo também estava tenso. Ele sugeriu que voltássemos para a barraca, mas eu estava intrigado e queria descobrir de onde vinham os sons. Com uma lanterna em mãos, decidimos investigar. Caminhamos pela floresta, seguindo os sussurros que pareciam nos guiar. Quanto mais nos afastávamos do acampamento, mais forte o som ficava, até que chegamos a uma área que não estava no mapa. Lá, encontramos uma velha cabana, parcialmente coberta por musgo e quase escondida entre as árvores. A cabana parecia abandonada há anos. Suas paredes estavam cobertas de mofo, e a madeira estava apodrecendo. No entanto, os sussurros estavam mais fortes ali, como se viessem de dentro do próprio prédio. Troquei um olhar com Paulo, que parecia tão assustado quanto eu, mas a curiosidade nos impulsionou a continuar. Abrimos a porta da cabana com um rangido alto, e o interior era ainda mais sombrio do que esperávamos. A única iluminação vinha da lanterna, que tremia em minha mão. Dentro, encontramos objetos antigos espalhados pelo chão e livros velhos com capas desgastadas, móveis quebrados e estranhos símbolos esculpidos nas paredes. No centro da cabana havia uma mesa, e sobre ela estava um diário empoeirado. Paulo pegou o diário e começou a folhear as páginas. A caligrafia era antiga e difícil de ler, mas conseguimos entender que pertencia a um homem chamado Henrique, que havia morado na cabana muitos anos atrás. Henrique escrevia sobre a floresta e suas estranhas propriedades. Descrevia como, ao longo do tempo, ele começou a ouvir sussurros que o chamavam pelo nome, e como a floresta parecia viva, consciente de sua presença. Ele acreditava que a floresta era habitada por espíritos antigos, presos ali por algum tipo de maldição. Enquanto lia, Paulo parou de repente e me mostrou uma das páginas. Nela, Henrique mencionava a existência de um portal na floresta, um lugar onde a barreira entre o nosso mundo e o dos espíritos era fina. Ele advertia para nunca se aproximar desse lugar, pois aqueles que o faziam raramente retornavam. Naquele momento, os sussurros se intensificaram, enchendo a cabana com um som quase ensurdecedor. Paulo e eu estávamos aterrorizados. Era como se a floresta estivesse tentando nos avisar para sair, mas também nos atraindo para algo perigoso. Decidimos que era hora de voltar ao acampamento e sair da floresta o mais rápido possível. Corremos de volta pela trilha, mas algo estava errado. Por mais que andássemos, não conseguíamos encontrar o caminho de volta. Era como se a floresta tivesse mudado, alterando os caminhos para nos confundir. A escuridão ao nosso redor parecia se fechar cada vez mais, e os sussurros continuavam, agora parecendo zombar de nós. Depois de horas de busca desesperada, finalmente encontramos a clareira onde havíamos montado o acampamento, mas algo estava terrivelmente errado. A barraca estava rasgada, e nossos pertences estavam espalhados pelo chão. Era como se algo tivesse passado por lá, destruindo tudo. Sem saber o que fazer, nos sentamos ao lado do riacho, exaustos e apavorados. Tentamos raciocinar, mas a sensação de que não estávamos sozinhos nos paralisava.
Paulo sugeriu que deveríamos passar o resto da noite acordados, mas o cansaço nos venceu. Quando acordamos, o sol já estava alto no céu, mas a clareira parecia diferente. A atmosfera, antes pacífica, agora estava carregada de algo opressor. Decidimos abandonar tudo e sair da floresta o mais rápido possível. Finalmente conseguimos encontrar a trilha de volta e, depois de algumas horas, chegamos à estrada que nos levaria de volta à cidade. Não trocamos muitas palavras durante o caminho, ambos tentando processar o que havia acontecido. Quando chegamos à cidade, fomos diretamente à casa do senhor idoso que havia nos contado sobre a floresta. Contamos a ele sobre nossos encontros e sobre a cabana que encontramos. O velho nos olhou com seriedade e disse que aquela cabana havia pertencido a um eremita que desapareceu misteriosamente décadas atrás. Segundo ele, o homem era conhecido por praticar rituais antigos e se comunicar com espíritos. O velho nos aconselhou a nunca mais voltar àquela floresta, pois acreditava que o espírito do eremita e outros que ele havia convocado ainda vagavam por lá, atraindo os incautos para suas armadilhas. Ele nos disse que aqueles que ignoravam os avisos acabavam sendo esquecidos pela floresta, presos entre os dois mundos. Paulo e eu nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela viagem. Evitamos a região e seguimos nossas vidas, mas as memórias daquela noite na floresta do esquecimento ainda nos assombram. Às vezes, quando estou sozinho, sinto que ouço aqueles sussurros novamente, chamando meu nome, e me pergunto se algum dia a floresta realmente nos deixou partir.